Estamos iniciando mais um mês. Diga glória a Deus. Mês de novembro, tá acabando o ano, hein? Teu aniversário, irmã. Amém. Depois a gente edita isso aí. E a série desse mês, nós temos trabalhado por séries. Cada mês uma série. E a série desse mês é Vivos em Cristo. E o tema de hoje é vida ou morte. Vida e morte são situações opostas, ok? A vida e a morte, elas se opõem. Porém, não quer dizer que por elas serem opostas, elas estão distantes. Às vezes, nós achamos que algo oposto está distante, longe. Mas vida e morte, embora sejam opostas, elas estão muito próximas. Tem uma frase dos mais antigos que dizia, ou diz, para morrer basta estar vivo. Quem nunca foi surpreendido por uma notícia de alguém que a gente não esperava e a pessoa faleceu? Claro, tem pessoas que vão chegar a uma certa idade ou por uma enfermidade e a gente percebe que o fim está próximo, enfim, e a gente, mesmo ficando muito triste com a morte da pessoa, a gente meio que já que espera, meio que já, sabe, não é tão surpresa assim. Mas às vezes a morte nos pega de surpresa. Pastor, você vai falar de morte hoje? Obviamente, não é sobre uma morte física que eu quero falar nessa manhã. É sobre a morte espiritual. Pastor, o que é isso? A morte espiritual é quando a gente deixa de amar a vida. Não é momentos de tristeza. Sabe aquele dia que você acorda, eu sei que com as mulheres não acontece isso, mas com os homens acontece muito. A gente levanta pela manhã, a gente abre o guarda-roupa e a gente só tem 45 blusinhas e 224 sapatos. A gente fala, meu Deus, eu não sei que roupa eu ponho hoje. E a gente põe uma e parece que não está bom. Tem dia que a gente não se acha bonito, que a gente não se acha bonita, não é assim? Tem dia que a gente está triste, sem vontade de sair de casa. Isso é normal, faz parte da vida. O problema é quando isso começa a virar uma constante em nossas vidas. A palavra do Senhor diz sobre pessoas consideradas como mortas-vivas, pessoas que andam, pessoas que respiram, pessoas que falam, pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que dão oferta, pessoas que limpam a igreja, pessoas que fazem comida para a igreja, pessoas que ficam na recepção, pessoas que tocam, enfim. Mas pessoas que, ainda que façam tudo isso, elas estão espiritualmente mortas. E nós precisamos entender isso. E aí uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O que atrai mais? A vida ou a morte? Quem acha que a vida, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zezinho, ó, nos 45 segundos, levanta a mão. Quem acha que a morte atrai mais? A irmã, dando um comentário extra. Tomou bronca do marido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que atrai mais, um velório ou um nascimento de uma criança? Oi? Velório? Nascimento? É. O velório. Que reúne as pessoas é o velório. Alguém já no nascimento de uma criança viu lá um monte de gente que a gente nunca via aparecer? Quem nunca? Sim ou não, irmã? Confundiu, né? É difícil, né? Às vezes, né? Pensar e balançar a cabeça ao mesmo tempo. Quem nunca foi em um velório e encontrou alguém que fazia muito tempo que não via e falava, nossa, a gente precisa se ver mais. Os programas de televisão hoje, os noticiários, eles relatam mais vida ou mais morte? Por quê? Dá ibope. Quem nunca, ao estar dirigindo, vê um acidente e diminui a velocidade para ver um corpo estendido no chão? Quem nunca fez isso? Então, quem nunca procurou, quando cai um avião, quando tem algum acidente grave, procurar, recebe nas redes sociais aí, foto dos cadáveres lá?
Tem gente que não gosta, eu também não gosto de ver, mas tem gente que gosta, e isso compartilha rápido. O que eu quero dizer nessa manhã é que, infelizmente, e aí, isso não é só de hoje, né? Embora hoje a coisa se torne uma proporção maior, porque nós temos mais mecanismos de informação, chamada internet, mas hoje, infelizmente, aquilo que é ruim, aquilo que gera morte, ela atrai mais, ela gera mais views, ela gera mais curtidas, ela atrai mais pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje a igreja, número bom de pessoas, glória a Deus. Tem pessoas que não puderam vir, tá tudo certo. Tem pessoas que a gente não sabe por que veio, tá tudo certo também. Agora eu te pergunto, se hoje todos os membros dessa igreja recebessem a notícia que o pastor Márcio havia falecido, essa igreja estaria cheia ou não? Espero que sim. Percebe que às vezes a morte ela atrai mais do que a vida? Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que muitas vezes nós transferimos isso achando que o nosso Deus ainda está morto. Achamos que Jesus não ressuscitou. Por mais que a gente fale, por mais que a gente ouça, mas a gente na demonstração a gente não vive, porque se a gente tivesse a certeza convicta de que Jesus está vivo e sendo a igreja a casa de Deus, nós estaríamos aqui todos os domingos para celebrar a vida. E aí nós precisamos aprender um pouco sobre vida e a morte. Eu vou ler um texto lá em Lucas 7, a partir do verso 11. Lucas 7, a partir do verso 11. Muito bom. Diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Feche seus olhos mais um minuto. Senhor Deus e Pai, tua palavra foi lida e eu te peço agora total fidelidade ao explanar esse texto, Deus, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, tudo aquilo que eu pesquisei, ó Pai, possa estar alinhado com a tua vontade, Deus. Então me direcione agora, através do teu Espírito Santo, e que através do teu Espírito Santo, a semente, a boa semente, a palavra de Deus, possa achar em cada coração aqui hoje um terreno fértil, para que ela possa germinar e gerar muitos frutos. Repreendemos toda ação maligna, tudo aquilo que queira tirar, roubar a nossa atenção, roubar a tua palavra, Deus, e caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Esse lugar é santo, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós servimos a um Deus santo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Um texto conhecido, não sei se você vai lembrar, mas no dia que o bispo esteve aqui, ele ministrou justamente esse texto. Está anotado aí? Está vendo como é bom anotar? O bispo ministrou esse texto e eu quero trazer ele de volta e tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. E o primeiro ensinamento é que na nossa vida existem os contrastes. Na nossa vida existem contrastes. Vida, morte, saúde, doença, com dinheiro, sem dinheiro, alegre, triste. Temos essa bipolaridade na vida. Olha que interessante, pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Uma pausa aqui, as pessoas falam a história da viúva de Naim. Naim não era a esposa dela, ou marido dela. Ok? Naim é o nome de uma cidade, tá? E o nome do cantor que morreu. Os mais velhos vão lembrar dele. E os seus discípulos, e numerosa multidão ia com ele. Ou seja, uma multidão também acompanhava Jesus.
E ao chegar nessa cidade, eles se deparam o quê? Com um velório, com um cortejo, com as pessoas carregando, e aí era a tradição da época, eles iam pela cidade, tinha um local certo ali, que era na entrada da cidade de Naim, onde eram enterradas as pessoas, e eles estão carregando, aqui no texto, né, fala, cadê aqui? Caixão, né, lá depois a gente vai ler um pouco mais para frente, mas o caixão da época não era como o caixão atual, né? Provavelmente, pela cultura judaica, pela época, era tipo uma maca, onde o defunto ficava em cima e as pessoas carregavam. Olha só que contraste. Jesus, ele é o autor da vida. Deus não é um Deus de mortos. Diga assim, Deus não é um Deus de mortos. Deus é um Deus de vivos, de pessoas vivas. Por isso que nós não conversamos com mortos. Por isso que nós não oramos por mortos. Por isso que não adianta, por mais que eu entenda, isso não é uma repreensão, não é uma correção, mas eu não entendo, ou melhor, não é, digamos, não seria correto fazer isso, né? Talvez a palavra melhor não seja essa, mas vocês vão entender. Quando alguém que a gente ama muito vem a falecer, e a gente escreve alguma coisa na rede social, como se a pessoa fosse ler. Não faz sentido nenhum. Eu estava conversando com a Silvia, e eu entendo, eu sei que é importante, a Silvia até falou, mas é pela família, tá tudo certo, eu entendo. Mas olha só que loucura. Quando uma pessoa morre, a gente gasta um valor alto para mandar flores para uma pessoa que não vai ver, que não sabe. Quantas vezes nós deixamos de fazer para as pessoas em vida e depois a gente fica chorando, lamentando. Depois que morreu, morreu. Então, o nosso Deus é um Deus de pessoas vivas. Então, viva essa vida que Jesus tem proposto para nós. Precisamos entender. E olha que interessante, diz que quando Jesus está entrando na cidade, o cortejo está saindo. E aí tem algo profético aqui, aonde o autor da vida entra, a morte sai. Sabe que muitas vezes nós estamos mortos interiormente, porque ainda não permitimos que Jesus entre e tome conta da nossa vida. Porque aonde Jesus está, a morte bate retirada, porque Ele venceu a morte. Então nós precisamos gerar em nós uma alegria de servir a esse Deus, que é o Deus da vida, o autor da vida. Estar na casa do Deus vivo tem que gerar em nós vida. Vida, alegria de estar na casa de Deus. Nós não estamos aqui para celebrar a morte. Ainda que vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Ainda que a ceia, ela aponta para um momento de sacrifício do Senhor. Mas na ceia também há uma orientação para que a gente faça até o dia que Ele volta. E Ele vai voltar porque Ele está vivo. Paulo não vai voltar para nos buscar. Maria não vai voltar para nos buscar. Pedro não vai voltar para nos buscar. Somente Jesus e os anjos vão voltar. Nós podemos sim encontrar no céu Maria, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, não Iscariote, o outro Judas. Tem outro Judas? Tem, né? Tem outro Judas. Mas quem vai voltar para nos buscar é um Deus que está vivo, que ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Quando as pessoas vão lá visitar, não tem ninguém ali. Porque Ele ressuscitou. Então, queridos, precisamos entender que onde Jesus entra, há vida. Não precisa projetar não, Isa, mas preste atenção o que a palavra lá em Deuteronômio 30 diz. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Olha que importante isso. Vou reler novamente. Escolham, porém, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes,
amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida. Do que depende a vida? Quando nós nos pegamos somente ao Senhor, somente ao único Deus, e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Diariamente nós nos deparamos com a vida e com a morte. E aí eu pergunto, o que nós estamos escolhendo? Compartilhar a morte ou a vida? O que nós compartilhamos? As desgraças ou a graça de Deus? O que nós gostamos de trazer para dentro da nossa casa? Precisamos entender que a nossa palavra, ela tem poder, e muitas vezes nós achamos que a palavra tem poder para gerar milagre nos outros, mas eu quero te falar que a nossa palavra tem poder para gerar vida em nós. Certa vez foi feita uma experiência numa escola, não sei se as pessoas da área de educação aqui já ouviram essa história, mas fizeram um teste, uma experiência numa escola, e pegaram 2 classes de crianças da mesma idade, classes separadas, e em nenhuma classe passou um filme bem tranquilo. E o outro de guerra, de luta, de herói e tal, aquelas coisas. Aí, depois que acabou o filme, soltaram as crianças no intervalo. Na minha época, o recreio. E aí, as crianças que assistiram o filme estavam calmas. As crianças que assistiram o filme de guerra estavam brincando do quê? De lutinha. Saiu uma pesquisa. Quem lembra do Ayrton Senna? Lembra, né? Que bom que nós somos dessa época, né? Que assistimos o Ayrton Senna. Eu fiz uma pesquisa na época em que os índices de acidentes de veículos tinham aumentado nos dias que tinham corrida. Porque as pessoas assistiam corrida e saíam achando que eram Ayrton Senna, Alain Prost, Schumacher, enfim. Então percebe que aquilo que a gente é alimentado é aquilo que a gente vai reproduzir. O professor de Educação Física e Biologia vai gostar do que eu vou falar. O nosso corpo é resultado daquilo que a gente come. Então não adianta. Ontem eu recebi um elogio. Fui lá na igreja em Guarulhos e minha irmã muito amada falou, nossa, pastor, o senhor está mais cheinho. Falei, obrigado, irmã. Isso me deixou assim, sabe? Uma autoestima. Aí eu vim. Falei, nossa. Aí eu pus a camisa bem slim para mostrar que eu estou cheinho mesmo. Mas enfim, aquilo que alimenta o nosso corpo é aquilo que a gente vai gerar. Nós somos aquilo que a gente come. E isso no natural e no espiritual. Como é que eu posso querer que Deus gere vida se no dia das bruxas eu comemoro o dia das bruxas? Como é que eu posso querer que Deus gere vida em mim se eu só assisto filme de terror? Como é que eu quero que Deus gere paz no meu casamento se eu só falo coisas ruins? Como é que eu quero ter uma vida sexualmente saudável com a minha esposa, ou a esposa com o marido, se a gente fica assistindo um filme pornográfico e a gente acha que a esposa ou o marido vai replicar aquilo que a gente assiste? Como é que a gente pode ter vida se aquilo que a gente tem se alimentado é morte? Sabe aquelas pessoas que apagam incêndio com querosene? Saúde, irmã. Irmã nos 2 sentidos. No natural e no espiritual. Queridos, aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente vai reproduzir. Tem pessoas que gostam de compartilhar desgraça. Deixa eu falar, fuja dessas pessoas. E quando eu falo fugir, não é virar as costas e sair, é não dar ouvidos para essa pessoa. Porque talvez essas pessoas estão dentro da nossa casa. Talvez essas pessoas a gente trabalhe com elas todos os dias. Eu não estou pedindo para você largar o teu emprego. Mas estou falando para que você se posicione diferente. Quando a pessoa fala assim, olha, nossa, que droga, olha, esse emprego está ruim. Aí você fala, podia ser pior, a gente podia estar desempregado. Tem um pastor que eu conheço, muitos aqui conhecem. Ele falava sempre, olha, podia ser pior, a gente podia estar na guerra. A gente reclama, mas a gente podia estar lá na Síria.
Na faixa de Gaza, na Ucrânia. A gente reclama, mas nós poderíamos, numa hora dessa, estar acamados. Nós reclamamos que na segunda-feira nós temos que acordar cedo, mas nós poderíamos, neste domingo, estar pedindo oração para o pastor, para que Deus possa abrir uma porta de emprego. Nós reclamamos da nossa comida, mas nós podíamos estar na rua, buscando comida no lixo. Igreja, compartilhe a vida. Porque a vida é feita de contrastes. Diariamente nós estamos entre a vida e a morte. E eu não estou falando simplesmente, e é muito pouco do que eu estou falando, sobre morte física. Eu estou falando sobre algo espiritual. E nós precisamos entender que nessa vida, o autor da vida, Jesus, ele conhece a nossa dor. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Queridos, ninguém pode entender mais de vida do que aquele que é o autor da vida. Não tem como nós conhecermos. Por mais que eu estude teologia, por mais que vocês estudem, por mais que alguém estude, ninguém conhece mais de vida do que o próprio autor da vida, porque é ele que gerou a vida, ele que criou, ele que disse, ele que gerou todas as coisas. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então ele entende, e olha que interessante, é como se, imagine você chegar num velório, onde uma mulher perdeu um filho, e você chegar para ela e falar assim, não chore. Parece meio até infantil, irresponsável. Porque não tem como chegar e falar, não chore para uma pessoa que perdeu alguém que ama. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. O luto é para ser vivido. Temos que chorar, temos que ter o nosso momento de luto. Eu lembro quando meu pai faleceu, a Silvia e o Lucas, ela disse que não está aqui, lembram? No primeiro momento, eles queriam me animar e eu falei, olha, muito obrigado por tudo que vocês têm feito, mas eu preciso ficar quieto. E eu fiquei uma semana sentado no sofá ali, levantava, tomava meu banho, comia, dormia, fiquei ali, vivendo aquele luto, porque era necessário. Então, queridos, porque Jesus chega para essa mulher e fala, não chore. Se antes aqui diz que o Senhor se compadeceu, e é interessante que essa compaixão, esse compadecer, no texto original, na palavra original, não é simplesmente ter uma dosinha. Vai tomar um remédio, irmão, senão fica doente. Pastor expõe o povo, né? Pode vacilar. Não é uma dosinha. Jesus não ficou com dosinha. Sabe o que significa se compadecer? Jesus sentiu exatamente o que aquela mãe estava sentindo. Eu não consigo sentir o que a Van sente. Eu não consigo. Eu não consigo sentir o que o Gerson sente. A gente pode, às vezes, se compadecer no sentido não tão profundo quanto Jesus ali, mas a gente não consegue sentir o que a Marli está sentindo, o que o Robson está sentindo. A gente não consegue, a gente pode estar junto, abraçar no momento de tristeza, no momento de alegria, mas só a gente sabe aquilo que a gente está sentindo. Mas, porém, existe alguém também que sabe exatamente o que você sente. Essa pessoa chama Jesus Cristo. Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Por isso que ele falou, olha, não chore. Porque ele sabia, ele se compadeceu daquela mulher. E olha só, queridos, vamos entender um pouco o contexto. Diz que o texto diz que a mulher era o quê? Viúva. E ela havia perdido o único filho, homem. Olha só o contexto dessa mulher. Na cultura da época, a mulher, quando perdia o marido, quem era responsável, eu falei domingo passado sobre isso, quem era responsável era o filho mais velho. Ou seja, se aquele jovem era o único filho dela, então aquele jovem era responsável, civil, moral, enfim, era responsável pela vida daquela mulher. Ou seja, aquela mulher havia, além de ter perdido o marido, ter perdido o filho, aquela mulher tinha perdido a vida dela. Porque ela não iria ter quem a sustentasse. Provavelmente ela ia ter que viver de esmolas, ela ia perder a casa, ela ia perder todo o direito que ela tinha. Por quê? Porque ela era uma viúva, era o contexto da época, era a lei da época. Nós vamos discutir isso aqui agora, porque senão a gente vai perder o foco do que importa. A situação daquela mulher era desesperadora. E quando Jesus fala, não chore,
Não era um protocolo, não era simplesmente para, sei lá, se mostrar insensível. Quando Jesus fala para ela, não chore, Jesus está falando assim, eu sei que você está sentindo, eu tenho poder para transformar essa tua tristeza em alegria. Jesus está nos falando nessa manhã, não chore. Porque nós cremos, ou melhor, eu creio, e eu espero que todos creiam, que Jesus continua sendo o único que tem poder para transformar vida. Jesus é o único que pode transformar a nossa tristeza em alegria. Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, eu vou a dou. O que Jesus está falando? Olha, ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que a sua família esteja desestruturada, ainda que o seu emprego seja um emprego horrível, ainda que você está vivendo um momento difícil, se você estiver em mim, você terá paz em meio à guerra, porque a paz que Jesus oferece não é uma paz a paz não é uma ausência de guerra. É uma paz em meio à guerra. A alegria que o Senhor quer nos dar é uma alegria em meio à tristeza. Eu perdi meu pai, sinto saudade dele até hoje. Perdemos há 2 anos o meu sogro, faz falta até hoje, muita falta. Mas essa tristeza que nós temos, ao mesmo tempo, ela gera uma paz, porque eu até falei para Silvia esse dia, falei, a gente falando do meu sogro, falei, o Zé é fogo, né? E ele está num lugar melhor que a gente, né? Não está nem aí para nós. A gente sofre, mas ele não. Jesus está falando para nós nessa manhã, não chore. Porque ainda que o pastor não saiba o que você está sentindo, eu quero te dizer, com base na palavra de Deus, Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. E Ele tem poder para dizer não chores, porque Ele é o único que tem poder para transformar a nossa história. Jesus é o único que pode gerar vida. Fale comigo, Jesus é o único que pode gerar vida. Versículo 14, chegando-se, tocou no caixão. Os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Deixa eu falar algo para vocês. Não há vida plena sem Jesus. Já disse algumas vezes que o maior erro do ser humano é achar que pode viver sem Jesus. A pessoa pode trabalhar, andar, fazer um monte de coisa, mas isso não é ter vida. Ter vida é ter Jesus dentro de nós, agindo com poder e graça. Só Ele pode gerar vida. Aí a gente pode falar assim, pastor, mas eu tenho Jesus, eu só não vou na igreja. Isso é a grande mentira do Satanás. Isso é um engano que Satanás tem implantado na vida desse mundo atual. Aonde, eu conversando com um pastor ontem, na verdade com um bispo, conversando com um bispo ontem, nós estamos falando que tem pessoas ainda vivendo na pandemia. Não, eu vi culto online. Não, eu não vou no culto, mas depois o pastor agora tem vídeo. Dá para assistir o pastor pregando. Eu assisto na minha casa. Deixa eu falar. Isso não é ser igreja. Esse é um mecanismo que nós temos para que você na semana ouça, compartilhe com alguém, evangelize alguém. Mas isso não é ser igreja. Ser igreja é comunhão. Hebreus diz lá, é congregar. Congregar é estar juntos. Ser igreja é nós nos alimentarmos da palavra, depois almoçarmos. Por que o pastor faz o almoço das famílias? Eu podia comer em casa. Não podia? É para a gente ter comunhão, porque isso é ser igreja. Igreja não é vir aqui, ver o pastor pregar, gritar, falar e depois virar as costas e ir embora. Não, igreja é viver em comunhão. É você ter que almoçar hoje, de repente, sentar com o corintiano. Obrigado, irmão. Misericórdia. Mas é poder sentar com alguém que pensa diferente de você, que tem um viés político diferente. É você sentar à mesa e não ficar discutindo a política, discutindo quem vai ganhar segunda-feira. Não é para fazer HTPC, que tem ouvidos ouça. Não é. É para a gente ter comunhão.
Fala, e aí, como você está? Como foi a tua semana? Olha a palavra, o que chama mais atenção na palavra? Isso é ser igreja. Isso é uma igreja que tem vida. Igreja que tem vida e nada contra, nada contra. Eu creio que um dia nós teremos 2, 3 cultos aqui. Mas igreja não é a gente assistir um culto e estar correndo para ir embora logo porque vai começar um outro culto, não ter comunhão. Isso, desculpa, igreja, não é ser igreja. Isso é a gente ir ao culto consumir da palavra. E alguns ensinamentos aqui, nesses 2 versículos, que Jesus, ele prioriza a vida. Diz, chegando-se, tocou no caixão. Queridos, tem um ensinamento muito, muito sério e muito importante. Na cultura judaica, Jesus era judeu, amém? Na cultura judaica, se uma pessoa tocasse num caixão, ela se tornava... Opa, tá filmando, né? Não posso descer, ficar quietinho aqui. Na cultura judaica, se alguém tocasse num caixão, essa pessoa se tornava impura. Uma pessoa impura não podia entrar no templo. Uma pessoa impura não podia ler a palavra. Uma pessoa impura não podia estar no meio das pessoas ditas como puras. As pessoas impuras não podiam ter comunhão. As pessoas impuras eram isoladas. Quando Jesus toca num caixão, sabe o que Jesus está ensinando? Que, ainda que na cultura, quando um impuro, ou uma pessoa tocasse em algo impuro, ela se tornava impura. Quando Jesus toca no caixão, aquilo que era impuro se torna puro. Aquilo que estava morto se torna vivo. Lembra da mulher, ao tocar na hora do Senhor Jesus, aquela mulher que sofreu 12 anos de hemorragia? Para as mulheres que menstruam vão saber como deve ser super legal ficar 12 anos menstruando. Deve ser uau. Imagina o marido, então, aguentando a mulher 12, hein? Recém-casada. É legal pra caramba, né? Aquela mulher, 12 anos, mas a hora tocar em Jesus, a hora tocar, quando o impuro toca em Jesus, ele é curado, a vida é restabelecida, porque Jesus, ele é o autor da vida, é ele quem gera a vida. Então permita-se ser tocado por esse ser puro, tocar em nós impuro, para que em nós, aonde a morte, possa ser gerado vida. Outro ensinamento aqui é que existem situações que não podemos resolvê-las sozinhas. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você que levante-se. Aquele jovem estava vivo ou morto? Ele podia falar assim, para ele mesmo, eu preciso viver? Porque ele não podia fazer nada. Sabe o que isso me ensina? Que muitas vezes tem pessoas espiritualmente mortas, achando que vai sair dessa sozinho. É como se o morto, a gente ficasse esperando o morto falar alguma coisa pra gente. É como se a gente ficasse esperando um morto abrir o olho e falar, olha, não esquece de pagar a conta amanhã. O morto não tem poder de fazer nada, porque ele está morto. E volto a dizer, não estou falando de uma morte física, estou falando de uma morte espiritual. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que nós precisamos viver em comunhão. Por isso que nós precisamos estar na casa de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Ele disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Não caminhe sozinho, meu irmão. Minha irmã, não estou falando para você pegar o seu problema e fazer um post no Instagram, no X, onde quer que seja. Não estou falando que você deve pegar aí a sua vida íntima e abrir para qualquer pessoa. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu quero te dizer nessa manhã, não tente sair de uma situação difícil sozinho ou sozinha. Ah, pastor, mas você faz assim? Claro que eu faço. Eu tenho o pastor Caleb, tenho o pastor Gabriel, tenho o pastor Denilson. São pessoas que na hora que aperta, eu corro para eles. Na semana eu falei com o pastor Caleb. Falei, mano, estou meio em crise aqui no negócio aqui, ora por mim. De pastor para pastor. Tem coisa que só um pastor vai entender.
Tem coisa que só, eu lembro quando um pastor falou para mim assim, nossa, depois que acaba o culto, a gente fica cansado, eu gosto de chegar em casa, tomar um banho. Eu falei, mas cansado. E aí eu comecei a viver, quando eu comecei a pregar direto, como cansa pregar. Sabia? Sabia que hoje não, né, mas de domingo à noite, eu chego em casa e eu quero tomar um banho, descansar, porque eu chego moído em casa. Então só isso quem entende é pastor, então eu tenho que compartilhar o quê? Com o pastor. Queridos, não tente sair desta situação que você se encontra sozinho ou sozinha. E se você está muito bem, glória a Deus. Mas a vida é feita, isso aqui não estou amaldiçoando ninguém, misericórdia. Mas a vida é feita de alegrias e tristezas. No teu momento de tristeza, procure alguém. Porque nós temos o GC, é um grupo de comunhão. Para gerar comunhão, para que no GC do Felipe, quando o Lucas estiver de repente triste, o Felipe seja um apoio para ele, o Nelson seja um apoio para ele, a Clarice seja um apoio para a Marli para a Clarice, para a Penha, para a Silvia, enfim, a Gabi para a Elisa. Não, me lembre de orar pela Gabi e também para os demais que estão fazendo a prova do Enem, por favor, tá bom? É meio-dia que começa, né? 1h30? Então, foi o que eu falei, 1h30. Ah, irmã. Poxa vida. Falei 1h30, você corrige. Queridos, Jesus, ele age por propósito. Jesus restituiu a sua mãe. Pense o seguinte. Não está no texto, mas vamos viajar um pouquinho aqui. Vamos ter a licença poética agora. Aquele jovem era convertido. E aí ele morreu. Aí ele está no céu. Aí Jesus fala, volta. Ah, se você falar Jesus, não, deixa eu aqui. O morto não sofre. Quem sofre é quem está vivo. Você acha que meu sogro sofreu? Quem sofreu é minha esposa, minha sogra que sofre até hoje, meu cunhado, eu. A gente que sofre. A gente que quando está lá na casa lá, a gente fica imaginando, se o Zé estivesse aqui para reclamar do Palmeiras, do Corinthians. Ele é palmeirense, era palmeirense fanático. Quem sofre é quem permanece vivo. Quando Jesus restaura, ou melhor, ressuscita esse jovem, ele está fazendo um bem para quem? Para a mãe. Então o milagre de Deus tem um propósito. O milagre de Deus que ele quer fazer na sua vida não é para você falar assim, olha como eu sou a filhinha amada do Senhor, como eu sou bonzinho, olha como eu sou um pastor, olha o melhor pastor que tem. Olha como... Não, Deus quer fazer um milagre na sua vida para alcançar outras pessoas. Jesus, ao ressuscitar esse jovem, ele está alcançando a mulher, ele está gerando vida naquela mulher de novo. Quem havia falecido fisicamente era o jovem, mas quem estava morto espiritualmente era aquela mulher. Pensa naquela situação daquela mulher que não tinha mais um marido, que não tinha mais um único filho. Aquela mulher estava ficando sozinha, aquela mulher estava ali perdendo a sua razão de viver. Então, quando Jesus faz um milagre na vida daquele jovem, na verdade, ele está alcançando é a mãe. Os milagres que o Senhor quer fazer na nossa vida é para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Lembra o texto que eu li lá em Deuteronômio? Olha que interessante aqui. Cruz da vida, bênção, maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. Olha só. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido a sua voz. Sabe por que Jesus quer gerar vida em você? Para que você gere vida no teu trabalho. Sabe por que Jesus quer gerar vida em você? Para que você gere vida na tua família. Sabe para que Jesus quer gerar vida em você? Para que você gere vida na fila do banco, no trânsito, para que você gere vida. Jesus gerou vida naquele jovem, para que a mãe voltasse a viver. Partindo para o final, Diego, glória a Deus. Precisamos compartilhar aquilo que gera vida, como eu já falei no começo. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia
a respeito de Jesus, do autor da vida, se espalhou por toda a Judéia, por toda aquela região. Todos ficaram sabendo ali. Foi falando de boca em boca. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha os recursos que tinha. Era no boca a boca. Hoje nós temos uma ferramenta. Conversando com o pastor, a gente estava falando, e esse pastor, ele também é igual eu, fãzaço do apóstolo Paulo. Pensa Paulo com os recursos de hoje. Porque Paulo não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha carro. E fez o que fez. Um ser humano limitado, pecador como nós. Hoje nós temos tudo. E reclamamos de tudo. Nós temos uma igreja com uma cadeira não tão confortável assim. Mas a gente vê alguns vídeos do pessoal na África, nesses países comunistas, onde o evangelho não pode ser pregado. E aí tem cristão que defende o comunismo. E aqui não estou querendo fazer uma defesa partidária, e sim ideológica. As pessoas não podem ler a Bíblia. Pastor Adriano, que alguns conhecem, em breve ele estará pregando aqui. Ele foi jogador do Palmeiras. E aí Deus chamou ele para o ministério pastoral. E aí ele já foi para alguns países, ele foi fazer um evangelismo na China. Ele não pôde entrar na China como pastor. Nós, pastores, nós temos o visto religioso. Nós temos um privilégio quando a gente for viajar. Né? Eu já tenho visto, falta só alguém me chamar para pregar em outro país. Nem no Paraguai, Ale, estão me chamando para pregar. Então vamos ficar para o Brasil mesmo. Enfim, para ele entrar no país, ele não pôde entrar como pastor. Ele precisou entrar como jogador de futebol. Porque o futebol feminino na China, na época, era mais forte que o futebol masculino. Então ele foi para dar palestra sobre futebol para as jogadoras chinesas. Porque quando você fala que foi um jogador brasileiro, né? Naquela época tinha valor, né? Hoje perdeu um pouco, né? Mas enfim. E ele falou que como ele compartilhava a Bíblia com as pessoas que iam se convertendo, ele gravava trechos da Bíblia e mandava para as pessoas poder ouvir, porque não podia ter prova, porque senão ele podia ser deportado ou preso. E nós reclamamos de ir na igreja porque o culto é de manhã, porque o culto é à tarde, porque está garoando, porque está frio. Precisamos compartilhar aquilo que gera vida. Nós já temos muita gente compartilhando morte. Nós já temos muita gente se alimentando da morte. Nós já temos muitas pessoas se alimentando da morte. Não caia, não caia. E aí eu não estou falando do governo atual. Eu estou falando de todos os governos existentes até o dia de hoje no nosso país. Não caia na ilusão de que os nossos políticos estão preocupados com acabar com a fome. Não caia nessa ilusão. E volto a dizer, está gravando, não estou falando única e exclusivamente do governo atual. Eu estou falando de todos os governos que eu conheço, desse aqui para trás. Todos, sem exceção. Então, nem aí para a fome. É um discurso vazio. Porque se o mundo quisesse acabar com a fome, já tinha acabado. Existem pesquisas que comprovam que se o mundo se unisse para acabar com a fome, nós teríamos acabado com a fome. E a gente, às vezes, defende pessoas que estão se alimentando em gerar morte. Precisamos ser propagadores da vida. Compartilhar a vida. É a vida. A vida que está em Jesus. Ao invés de ficar reclamando do governo, é a gente ter disposição e trazer um alimento para fazer uma cesta básica para alimentar as pessoas que estão famintas. É a gente poder, de repente tem uma camisa lá que faz 3 meses, eu já tenho isso, já acontece aqui algumas vezes, eu já coloquei isso como regra na minha vida. Quando tem uma camisa que faz 6 meses que eu não uso, eu dou. Essa aqui fazia 5 meses que eu não usava. Eu falei, vou usar logo porque eu não quero dar para ninguém. Porque às vezes a gente fica com roupa lá 1 ano, mofando, cheiro de mofo. A gente não usa mais, tem gente passando frio.
E a gente reclama do governo. Mas a gente não faz. A gente não gera vida. Tem gente que não tem o que comer. E a gente reclama porque vai comer frango de novo. Amém, irmã? A gente reclama. Percebe como a gente é reclamão? A gente reclama que o chuveiro não está esquentando. Toma um banho gelado. A gente reclama do imposto de renda. Ganha R$1.000 que não tem desconto de imposto de renda. A gente reclama de tudo. A gente, estou falando vocês, estou falando a gente. A gente reclama que o carro. A gente vai dar pé. Como é legal vir de ônibus de Guarulhos para cá, não é, Hugo e Vanessa? Legal, não é? É gostoso, né? Quanto tempo demora de lá até aqui? Quando você vem de ônibus? 2 horas e meia. Vocês nunca vieram de ônibus para cá? Já vieram? 2 horas e meia. Vocês vieram até aqui? A gente reclama. Na minha época de faculdade, as pessoas reclamavam porque a igreja que o bispo tinha nomeado era meia hora de distância. Eu saía de São Bernardo, ia até Guarulhos, de manhã. Elaine, Watson, Lívia, eu nunca cheguei atrasado. Nunca cheguei atrasado. Eu ia de manhã e ia à noite. Rodava 140 quilômetros por domingo. Ah, mas o senhor ganhava bem, ganhava R$400 por mês. R$100 por domingo. Isso é verdade. Mas sabe por que eu ia? Porque eu sirvo a um Deus da vida. Um Deus que estava me dando vida para eu poder pegar um carrinho e ir daqui até lá. Deus estava me dando vida e tem me dado vida. Deus tem te dado vida. Então aproveite a vida que o Senhor está te dando. Concluo dizendo que Jesus está atento às nossas necessidades. O pastor às vezes vai errar. Porque eu sou ser humano e eu não consigo enxergar dentro de você. Eu não consigo sentir o que você está sentindo. Não espere isso de mim. Por favor, não espere que eu vou conseguir sentir o que você está sentindo. Não espere, porque eu sou um ser limitado. Assim como você também. E eu não vou cobrar de vocês que vocês sintam aquilo que eu estou sentindo. Mas o nosso Deus sente. O nosso Deus saiba. E ainda que o cenário seja de morte, ainda que você olhe para o lado, ainda que você olhe para dentro de você e você encontre morte, eu quero te dizer que Jesus quer te gerar vida. A palavra do Senhor é clara. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, não há outro caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. Eu sou a vida, não há vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai chegar aos céus, ninguém vai chegar a Deus, se não for através de Jesus. Jesus está dizendo, não sou eu. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Escolhas nos levarão. Escolhas nos levarão à vida ou à morte. E a pergunta nessa manhã é: o que você vai escolher? As nossas escolhas diárias nos levam para a vida ou para a morte. Lembra que eu não estou falando de morte e vida física. Eu estou falando de algo espiritual. Toda manhã eu tenho que escolher, quando eu saio na rua, em olhar para a mulher que passou, em ficar olhando para a mulher que passou, ou olhar para o céu. É a escolha que pode gerar vida ou morte. Domingo de manhã, nós vamos escolher entre a vida e a morte. Eu vou para a escola dominical aprender sobre a vida ou vou ficar em casa? Eu vou me alimentar da vida à noite ou vou me alimentar da morte? Todos os dias, todos os dias. É a palavra de Deus que diz isso. Que o Senhor nos proporciona a escolha entre a vida e a morte. E a pergunta é: o que nós iremos escolher? Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Pai.
Ó Deus, perdoa-nos pelas inúmeras vezes, ó Pai, que nós temos escolhido a morte, Deus. Perdoa, Deus, as inúmeras vezes que nós estamos reclamando da vida que o Senhor nos deu. Como se o Senhor fosse um Deus incapaz. Como se o Senhor fosse um Deus que não sabe de nada. Porque se o Senhor é o Deus da vida e nós temos vida, quando nós reclamamos da nossa vida, nós estamos falando, Deus, o Senhor não sabe o que faz. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe por reclamar daquilo que o Senhor tem nos dado. Podemos não entender, e isso é lícito. Podemos não compreender, e isso é lícito. Mas não permita que vivamos reclamando, que vivamos compartilhando da morte, da desgraça. O Senhor nos chama à vida. O Senhor levantou aquele jovem para gerar vida naquela mulher e em tantos outros, porque diz que aquela ação se propagou. Aquela ação fez com que todos reconhecessem que o Senhor, o seu Filho, é o Deus da vida. Gera vida em nós hoje. Se há alguém em nosso meio, Pai, que está passando por um tempo de morte, de desânimo, oh Deus, toque nessas vidas agora, Pai. Toque nessas vidas impuras, para que essas vidas impuras se tornem puras, para que onde a morte possa ser gerado vida, Deus, eu profetizo agora em nome de Jesus, gere a vida agora em nós, Pai. Gera a vida agora, Espírito Santo, vai tocando no mais profundo do íntimo, aonde eu não consigo sentir, aonde eu não consigo enxergar, mas aonde eu sei que o Senhor pode tocar. Compadeça de nós, ó Pai. Compadeça das vidas, ó Pai, que estão passando por um tempo de luto, um tempo de morte, um tempo de desânimo, um tempo de tristeza. Gera a vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cultuamos ao Deus da vida, nós servimos ao Deus da vida, nós servimos ao Deus da vida. Então, em nome de Jesus, receba a vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vida. Vida. Receba a vida, meu irmão. Receba a vida, minha irmã. Receba a vida. Receba a vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Amém.